Olá, amigos! A postagem de hoje será pura prestação de serviço, dando informações importantes sobre o tratamento que precisamos dar urgentemente aos resíduos domésticos. O blog Esse Mundo Tem Jeito tem o objetivo de divulgar boas ideias, boas informações, bons projetos e assim provocar a reflexão e a ação sobre temas de relevância ligados à espiritualidade e ao meio ambiente integral do nosso planeta. Fica aqui o convite, acesse estemundotemjeito.blogspot.com e siga nossas redes sociais. Meus amigos, quem aqui não tem alguma dúvida sobre como descartar nossos resíduos domésticos? Muitas pessoas têm a boa vontade de fazer a sua parte, porém ainda podem carecer das informações necessárias para fazer isso. Então, nossa proposta é justamente essa para hoje, informar. Vamos falar rapidamente sobre dicas valiosas para o tratamento adequado dos nossos resíduos. Por exemplo, quem não gosta de pizza? Pois bem, não jogue fora a caixa de pizza. A parte engordurada da caixa não recicla, mas a tampa e as laterais sim. Então rasgue, separe estas partes limpas e coloque, sem molhar, na lixeira de recicláveis. A respeito do isopor, ao contrário do que muitos pensavam, inclusive eu mesmo, o isopor é reciclável e deve ir para a lixeira de plásticos ou de recicláveis. Ele pode virar, por exemplo, matéria-prima para blocos de construção civil. Então, atenção, muita atenção ao isopor. Guardanapos, papéis toalha, papel higiênico, todos podem ser reciclados desde que tenham sido usados somente para enxugar água. Se estiverem sujos, eles devem ir para o lixo orgânico. Sobre as latinhas de refrigerante, de cerveja, de refrescos em geral, deixe o anel na latinha. Esse anel, quando solto, ele pode se perder, é muito pequeno e aí acaba não sendo reciclado. O melhor é não tirar ele da lata, para que todo o material seja reaproveitado, a menos que você esteja contribuindo para ações que se veem Brasil afora, onde as pessoas recolhem os anéis das latinhas e, em troca disso, ganham recursos, ganham até mesmo de forma direta cadeiras de rodas para pessoas carentes. Meus amigos, aqui uma dica valiosa, uma dica eu diria, de caridade, de fraternidade para com as pessoas que trabalham na cadeia da reciclagem. Limpe as embalagens. Isso facilita o trabalho da triagem nos centros de reciclagem. E você pode limpar usando a água da louça ou da máquina de lavar para enxaguar as embalagens de comida e de produtos de limpeza. Da mesma forma, deixe secar. Isso ajuda a manter o valor comercial da embalagem, principalmente o papel. Então, limpando e deixando secos esses resíduos, nós estaremos ajudando e muito a essas pessoas que vivem da reciclagem. A respeito dos vidros, prefira vidros retornáveis. Quando não for possível usar vidros retornáveis, pelo menos tente reutilizar os recipientes de vidro o máximo possível. E ainda sobre os vidros, com ou sem tampa, é uma dúvida recorrente. Ao descartar potes de vidro, é melhor deixar a tampa rosqueada para que ela não se perca pelo caminho. O que não vai junto mesmo é a rolha das garrafas, por não ser reciclável. Sobre as latas de aço, latinha de molho de tomate, de atum, a comida dos nossos pets, lata de tinta, tudo é reciclável. Retire, lembre-se do conceito de limpar e secar, retire os restos orgânicos, dê uma limpada na lata, passe uma água, por exemplo, da lavagem da louça e descarte no cesto de recicláveis. Essas latinhas, meus amigos, elas podem ser reutilizadas diversas vezes, quase que ao infinito. Então, é importantíssimo retirar, ou melhor, evitar que todo esse material, toda essa lata, todo esse aço acabe na natureza. Até porque esses resíduos duram mais ou menos 5 anos para se degradar no meio ambiente. Não é fácil, não é bonito, não é sustentável, então, deixar qualquer tipo de resíduo, mas as latas de aço, então, nem se fala. Isso para não falar do plástico, que demora ainda muito mais tempo para se degradar. E como esse material, essa postagem de hoje,
acaba tocando, claro, na questão do consumo consciente. Você sabia que 5 embalagens de aerosol são usadas por cada pessoa em um ano? É muita coisa. É muita coisa para um resíduo cuja reciclagem não é tão fácil. Tanto assim que a embalagem usada para desodorantes, perfumes, inseticidas, ela deve ser levada para cooperativas ou supermercados. E em casa, lembre-se de guardar longe de fontes de calor, como o sol, e não amasse. Sobre o alumínio, que está literalmente escondido em alguns resíduos, lembre-se dos nossos irmãos da cadeia da reciclagem, que trabalham na cadeia da reciclagem. Destaque esse alumínio que está nas tampas de iogurte, nos gargalos de garrafas de vinho, bandejas, embalagens de marmita. Procure separar esse alumínio e coloque para a reciclagem. A turma que trabalha e que vive disso agradece de coração. Meus amigos, o lixo do banheiro é um lugar delicado na questão do tratamento dos resíduos domésticos. Por exemplo, embalagem de shampoo. Não jogue no lixo do banheiro. Esvazie, limpe, descarte na lixeira de recicláveis. O mesmo vale para os frascos de cosméticos e perfumaria, alimentos, materiais de limpeza feitos de PET e materiais similares. Em tempos de consumo elevado de café, por aquelas cápsulas que nós compramos no supermercado, importante lembrar que as embalagens de papelão ou de plástico que embalam estas cápsulas de café devem parar no cesto de lixo reciclável. Porém, nada de jogar as cápsulas diretamente no lixo, seja o orgânico ou reciclável. O pó das cápsulas vai para o lixo comum, o orgânico. O plástico e o alumínio vão para postos de coletas. Os 2 maiores fabricantes desse produto no Brasil possuem unidades de reciclagem para essa embalagem, que ficam no Rio e em São Paulo. É um problema para quem mora no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso ou em Pernambuco. Por isso, meus amigos, é fundamental que nós exijamos das autoridades sanitárias, enfim, locais para a coleta adequada de resíduos como este. Sobre aquela farmacinha, quem de nós não mantém, de uma certa forma, uma pequena farmácia dentro de casa? E quem de nós já não deixou vencer determinada quantidade de remédios ou produtos? Pois bem, perdeu a validade? Não jogue no lixo de casa e muito menos no vaso sanitário. Leve para postos de coleta em farmácias, supermercados e unidades básicas de saúde. E aqueles medicamentos, aqueles produtos que você não usa, não vai usar tão cedo e que estão dentro da validade, faça um ato de caridade e doe. Procure aí em sua cidade locais que recebem esse tipo de material e que distribuem a pessoas que carecem de recursos para comprá-los. Meus amigos, e a lâmpada quebrada? Pois então, quem de nós já não quebrou, naturalmente sem querer, a lâmpada e não colocou no lixo comum? Pois bem, o vidro das lâmpadas pode ser reciclado infinitas vezes. Quando ela queimar, ou se você quebrar sem querer uma lâmpada, leve a um posto de coleta em supermercados e lojas de materiais de construção. E sobre os tubinhos de pasta de dente? Pois bem, o tubo de pasta de dente pode e deve ser reciclado. Assim como brinquedos, bolsas, sacolas, mangueiras, ampolas de soro, garrafas térmicas feitas de polietileno de baixa densidade, enfim, materiais como estes devem ser reciclados, jamais entrando na vala comum do lixo orgânico, do lixo comum. E aqui, meus amigos, uma informação interessante que acredito nem todos saibam. Papéis com cola, cupons fiscais, papel filme, clipes, fitas adesivas, aqueles post-its, esponjas de aço, todos estes materiais não são recicláveis e devem ir para o lixo comum. É meio dolorido dizer isso, que vão para o lixo comum materiais como estes,
Pois bem, na verdade, materiais como estes, e aí entra a questão do consumo consciente, sequer deveriam ser produzidos, e para que não fossem produzidos, não deveriam ser demandados, consumidos. É complicado, é um debate que todos nós precisamos levar adiante diariamente, pensando, repensando, perguntando: eu preciso comprar esse tipo de material? Não há um substituto ecologicamente adequado para esse material? É uma dúvida que sempre tem que estar presente. E temos que estar pensando, refletindo sobre isso. E para fechar, não deve ser surpresa para ninguém, 51% é a taxa de reciclagem do PET no Brasil. São informações da Abiplast de 2016, ou seja, já se vão quase 4 anos de informação. Pode ser que ela tenha mudado, enfim. Mas isso aqui nos mostra muito bem o porquê de nós vermos rios, córregos, as nossas praias, as nossas cidades, até mesmo o campo, as estradas, os acostamentos das estradas. Para quem pedala, se lançar um olhar mais atento para os acostamentos, pode ficar chocado em ver tanta PET, tanta garrafa plástica jogada de lado. Pois bem, o número é muito baixo, 51% é baixíssimo. De novo aqui fica a ideia. Primeiro, evitar de consumir ao máximo os plásticos. Pensar em alternativas, e existem alternativas, e vamos mais adiante em outras postagens falar a respeito, mas pensar em outras alternativas para que possamos, o quanto antes possível, sepultar de vez o plástico, a produção de plástico no planeta. As indústrias, as empresas que vivem disso, que geram recursos, geram empregos na indústria do plástico, que me perdoem, mas o mundo caminha, o mundo evolui e precisamos buscar outras formas, outras alternativas. Tantos locais aqui mesmo em Porto Alegre que já oferecem canudinhos biodegradáveis ao invés dos canudinhos plásticos. Então, é uma questão de mudar de foco, a questão econômica. Meus amigos, é isso, um podcast um pouquinho mais longo do que o normal. É porque realmente tem muita informação a respeito do tratamento correto aos resíduos que precisamos dar no nosso dia a dia. Tem muito ainda o que se estudar, muito o que pesquisar, muitas alternativas que podemos dar a certos resíduos. Ou seja, tem muito trabalho pela frente para todos nós. Todos nós estamos chamados a realizar este trabalho, porque afinal de contas o planeta é nosso, é a nossa casa. E não devemos terceirizar esse problema. Estamos vendo que a classe política tem as suas dificuldades para lidar com o assunto. Existem setores da ciência que também têm as suas dificuldades, que não aceitam determinadas situações que estão acontecendo no planeta. Enfim, é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa grande? Sim, é grande. Mas aqui o otimismo sempre impera. Esse mundo tem jeito e nós temos como mudar esse jogo. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.